um seminário de cura interior, que é algo muito necessário para nós. Nós precisamos muito de cura interior. Nós precisamos muito de cura interior. E saiba que você está aqui para isso. Eu até recebi uma crítica, na verdade, de um rapaz que um cristão não católico. Ele mandou para mim na rede social, falou: Tiago, mas assim, vocês fazem reunião para isso? Sim, para isso. A missa, nós sabemos que toda a missa é igual. A Santa Missa é a mesma coisa, é um rito. E toda missa é uma missa de cura. Toda missa é uma missa de bênçãos. Porém, quando a gente se reúne, a gente pode sim falar de temas assim. Nossa reunião é uma reunião que favorece esse tipo de tema. O evangelho de hoje, meus irmãos, vai falar de uma mulher que há 11 anos sofria de um fluxo de sangue. E a mulher, quando ela tinha um fluxo de sangue, quando ela estava naqueles dias, que você, mulher, sabe bem como é, ela não podia tocar em nada, porque tudo que ela tocava se tornava impuro. Aquela mulher não passou alguns dias do mês dessa forma, mas ela passou por 11 anos sofrendo com dores, com sangramento, mas sofrendo também com dores emocionais. Porque aquela mulher, ela teve que ficar excluída da sociedade, afinal de contas tudo que ela tocava se tornava impuro. E ela ouviu falar de Jesus. E Jesus falou, e ela ouviu falar que Jesus curava, e ela falou assim: olha, eu não preciso de muita coisa, basta que eu apenas toque na orla dele e eu serei curada. E aquela mulher, ela toca na orla de Jesus, e Jesus diz assim para aquela mulher: grande é a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E aquela mulher foi curada instantaneamente por Jesus. Bastou ela tocar com fé na orla do manto de Jesus, e ela foi curada. E é engraçado que aquela mulher não podia ser tocada. Aquela mulher, por ser considerada impura, segundo a tradição judaica daquele tempo, aquela mulher não podia ser tocada, e ao mesmo tempo ela não podia tocar ninguém. Mas ela, com a sua enfermidade, com a sua doença, ela vai com toda a ousadia e toca em Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que mesmo que você esteja ferido, machucado, marcado pelo pecado, pela dor e pela tristeza, você pode tocar em Jesus, porque Jesus não vai ficar impuro, mesmo você sendo miserável e um impuro. As suas feridas e as suas dores são impurezas, são dores, são marcas. Não tenha medo de colocar as tuas feridas no coração de Jesus, porque Jesus não vai se sujar com a sua ferida. Muito pelo contrário, Jesus vai curar a tua ferida. Onde aquela mulher tocava era considerado impuro, mas Jesus, que é o Santo dos Santos, não fica impuro com a nossa impureza, com a nossa fraqueza. Então Jesus quer que nós toquemos. E o mais bonito, gente, é que hoje a gente não somente toca em Jesus, mas a cada Sagrada Comunhão nós recebemos Ele dentro de nós. Aquela mulher, ela tocou em Jesus e foi curada. Nós, a cada Santa Missa, quando nós recebemos Jesus Eucarístico, Ele vem morar dentro da gente. E o nosso sangue se mistura com o sangue dele. O nosso corpo se mistura com o corpo dele. Então, muito mais do que aquela mulher, hoje eu e você podemos ser curados das nossas dores físicas, psíquicas e espirituais. Já que estamos no seminário de cura interior, é preciso definir mais uma vez o que é a cura interior. Eu quero definir para vocês o que é a cura interior. A cura interior é a cura das dores, dos traumas que nós trazemos na nossa história pelo poder libertador de Jesus crucificado e ressuscitado. Todos nós trazemos traumas e dores na nossa alma por conta de relacionamentos, de situações que nós vivemos. E a cura interior é a libertação e a cura dessas dores que nós trazemos por conta de tudo aquilo que a gente viveu na nossa história. Disse semana passada e reforço essa semana: a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, ela pode ajudar nesse processo, mas ela não exclui um processo de cura interior. Explica. A gente às vezes pensa: eu faço terapia ou eu busco a cura interior? Eu vou no psiquiatra ou eu busco a cura interior? E as coisas devem andar juntas. Porque a psicologia, a psiquiatria, ela não pode trazer para você essa realidade espiritual da cura interior. Ela vai te ajudar com as ferramentas que tem. Agora, a cura interior vai levar Jesus para a tua ferida, para a tua dor. E aí, porque
Nós temos que ter cura interior, mesmo se você já faz um processo de terapia ou até mesmo usa medicamento. Porque a gente vive num mundo hoje tão binário que pode ser que alguém pense assim: o que eu busco? Cura interior ou eu busco terapia? Ou a psiquiatria? Busca tudo. Que esteja, primeiro, seja sério. Depois que esteja dentro do sangue de Jesus. Porque se você não buscar coisas que estão debaixo do sangue de Jesus, algumas pseudoterapias, você vai ficar pior do que você estava. Se você não buscar a cura interior em Jesus, você vai ficar pior, porque o demônio vai se aproveitar da tua ferida, e o demônio, sendo muito esperto, sabe exatamente como tocar você, como mexer na tua ferida. Pode parecer uma pseudo-cura, mas depois vai piorar, porque o demônio, ele se aproveita da tua ferida para te ferir ainda mais. E o que acontece? Por que é tão importante a cura interior e falar de Jesus? Porque hoje o Evangelho, Jesus fala assim: ó, a tua fé te curou. E tem muita pessoa que fala assim: o que cura não é a fé da pessoa. Muita gente fala isso: o que cura é a fé da pessoa. E já vi gente falar assim: se você tomar um copo d'água com fé, você vai ser curado. Não, gente, não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer assim: ó, mulher, a tua fé em mim te curou. Porque quando a gente fala assim, a fé cura, isso é magia, isso é superstição. Porque quem cura é Jesus. Então, Tiago, o que significa a tua fé te curou? A tua fé em mim, mulher, te curou. Então você tem que ter fé em Jesus e nas coisas dele. Não fé nas coisas desse mundo. Só a fé pela fé não vai te curar de forma correta. O que vai te curar é a fé em Jesus. Porque senão tudo cura, né? Toma um copo d'água, cura. Toma um banho ali, cura. Faça uma terapia lá, cura. Não. É a fé em Jesus que nos cura. Amém? Amém. E aqui eu vou falar para vocês. Então, se eu colocar um tema, depois eu vou postar no YouTube essa pregação. Se eu colocar um tema para essa pregação, eu colocaria o quê? Quem é, ou sinais de quem precisa de cura interior. Hoje, então, no nosso seminário de cura interior, o primeiro tema, semana passada foi uma introdução geral, hoje é os sinais de quem necessita da cura interior. Vamos lá. Primeiro sinal de alguém que precisa de cura interior: gatilhos emocionais. Eu até falei semana passada, aquela pessoa que está assistindo um filme e de repente começa a ter reações emocionais do nada, que às vezes nem tem a ver com o filme que ela está assistindo. Ela precisa de cura interior. Começa um choro, um desespero, uma emoção estranha. Ela está escutando uma música, de repente ela começa a se sentir mexida. Aquilo é um gatilho emocional do nada e desproporcional com o que está acontecendo. Sinal que a pessoa precisa de cura interior. Depois, segundo sinal que a pessoa precisa de cura interior: reações exageradas. É aquela pessoa que tem uma raiva, uma ira, um ódio, um medo que não condiz com a realidade que ela está vivendo. É exagerado, está acima do que deveria estar. É normal a pessoa sentir medo, mas a pessoa tem um medo excessivo diante de uma situação. É normal a pessoa sentir raiva. Você sabia? É normal sentir raiva. A Bíblia fala: você pode sentir raiva, você não pode pecar. Você pode sentir raiva, porque a gente sente, né? Nós somos seres humanos. Mas você não pode agir com raiva. Mas aquela pessoa tem tanta raiva que não está normal. O que aconteceu foi algo que poderia até despertar raiva, mas não é tanto. Reações exageradas. Essa pessoa precisa de cura interior. Depois, aquela pessoa que guarda rancor por tudo. Basta você esbarrar nela, guarda o rancor. Ficou irritada, rancorosa. O coração já ficou amargo. E tem pessoa que guarda rancor a vida inteira. Aliás, minha gente, tem pessoas que na família se passa de geração em geração esse hábito de guardar rancor. São famílias rancorosas. Todo mundo é irmão que não conversa com irmã, é pai que não conversa com filho, é filho que não conversa com mulher que não conversa com esposo. Tem tudo isso, porque a pessoa guarda rancor com facilidade. Ao invés de perdoar com facilidade, ela guarda rancor. E o coração dela vai ficando amargo, vai ficando triste, vai ficando entristecido. A vida vai perdendo sentido, porque tem um rancor ali. Sinal que precisa de cura interior. Replay instantâneo. É aquela pessoa que vive revivendo as coisas. Vive revivendo situações. Às vezes o negócio aconteceu lá em 1985. A pessoa revive hoje em 2025. Quanto tempo faz? Quem é bom de conta? Mais de 40, né?
Mais de 40 anos o negócio aconteceu, a pessoa revive aquilo e remoe aquilo. E ela vive esse replay instantâneo, a emoção que surge dentro dela é como se ela estivesse lá em 1985. Ela relembra disso constantemente. Coisas que já eram para estar lá atrás. Ela vive hoje, remoendo aquilo, vivendo esse replay instantâneo. Insegurança. É aquela pessoa que vive insegura, tudo que vai fazer tem medo e não faz por medo. Ela sente a insegurança e não faz por insegurança. Às vezes essa pessoa parece que é cautelosa, às vezes essa pessoa parece que é prudente, mas existe uma grande diferença entre prudência e insegurança. A pessoa prudente é aquela que analisa as coisas, mas age. Em determinado momento ela vai agir. Agora o inseguro não. Ele sempre fica ali preso àquela segurança falsa. E ela acha que está certo. E o inseguro, gente, é aquela pessoa que quando a coisa der errado, ela fala assim, lá, eu sabia que ia dar errado. Mas ué, se tudo acha que vai dar errado, então uma hora vai dar errado mesmo, né? Conhece alguém assim? Tudo ela acha que vai dar errado. Aí dá uma coisa errada, a pessoa fala assim, lá, não falei, eu sabia. Aí ela reforça a insegurança dela. Tudo que você vai fazer, você vai abrir um negócio, tem chance de dar errado. Você vai entrar num relacionamento, tem chance de dar errado. Se você ficar inseguro na sua vida, você não vai fazer nada. Principalmente depois dos 30. Por quê? Porque até o inseguro, até os 25, 28, 29, tem a coragem de ousar um pouco. Depois vai só acumulando. Não, vou ficar aqui, porque vai que, né? Não, a vida, nós temos que ter prudência, mas ao mesmo tempo nós temos que ter coragem. Depois, a pessoa que precisa de cura interior são aquelas pessoas que têm problemas de relacionamento. São aquelas pessoas que por onde passam, comunidades, grupos de oração, trabalho, repartição, paróquia, todo lugar ela tem um problema de relacionamento. Ela nunca consegue se dar bem com nenhum grupo. É aquela pessoa que começa bem, de repente já começa a brigar com um, brigar com o outro. Eu sou uma pessoa muito transparente. Não, não é que você é transparente, é que você precisa de cura interior. Você precisa se dar bem com as pessoas. Aquela pessoa que não consegue nunca permanecer num relacionamento de amizade com o tempo, porque aquela pessoa sempre... Hoje em dia a moda é achar que tudo é tóxico, né? Todo mundo é tóxico. Então a pessoa fala alguma coisa que você não gosta, fulano é muito tóxico, não vai dar para ficar perto dessa pessoa, e vai lá e arruma outro amigo. Até estava lembrando uma coisa boba, né? Tinha uma menina tem um meme da internet que a menina fala assim, ela vai no programa, aí a apresentadora famosa, começa com um X a apresentadora. Ela fala assim, você vai morar na onde? Vou morar em outro lugar. Aí ela fala assim, e seus amigos? Ela fala, troca por outros. É simplesmente assim. Problema de relacionamento. Isso aqui, a gente vê a cultura do descartável, né? Tudo é ser descartável. Fulano tem problema? Descarta. E eu quero falar uma coisa para vocês. Muitos problemas na igreja acontecem por falta de cura interior. Muitos problemas na comunidade acontecem por falta de cura interior. Muitos problemas nas paróquias acontecem por falta de cura interior. Porque as pessoas querem ser muito espirituais, mas não cuidam das suas feridas. As pessoas querem ser muito sabedoras da doutrina, mas não cuidam de si, não entram dentro de si, não têm autoconhecimento em Jesus. São pessoas que sempre querem tirar o holofote de si e colocar no outro, no defeito do outro, no pecado do outro. Por quê? Porque não quer olhar para si, porque olhar para si muitas vezes dói. Porque nós trazemos traumas, tristezas, angústias. E a internet hoje, se a gente fosse olhar, é um palco de feridas. A internet muitas vezes é um palco de feridas. Os comentários dos Instagrams em geral é um palco de feridas, onde as pessoas, sem perceber, estão deixando passar a dor que elas têm, mas está camuflada. E às vezes está camuflada por situações de pecado. Outra situação que a pessoa precisa de cura interior, padrões ruins. Famílias e situações e relacionamentos que se repetem. Padrão é algo que se repete, ruim. Então a pessoa arruma um namorado, a moça arruma um namorado, sempre um namorado ruim, daquele tipo. Aí vai falar que é maldição hereditária, porque precisa da cura interior. Tem uma ferida na alma. Tem uma ferida que está doendo, que precisa pedir para Jesus tocar essa ferida com o amor dele, para que esse padrão pare de se repetir. Os padrões precisam parar de se repetir, e só vão parar de se repetir quando nós olharmos para as nossas dores, olharmos para as nossas feridas, olharmos para as nossas dificuldades na nossa história e falar: Jesus, eu preciso de cura. A pessoa só é curada a partir do momento que ela olha para si e fala: Jesus, eu preciso ser curado. Eu não aguento mais
viver dessa forma, escravo das minhas feridas, escravo das minhas dores, eu preciso de cura. Aí ela fala para Jesus e Jesus começa o processo. O processo é doloroso. Olha aqui para mim. Cura interior é processo. Libertação é processo. E nem todo mundo está disposto a passar pelo processo. Quando você vai no encontro de cura, ali vai começar um processo, mas não vai terminar. Quando você vai no encontro de libertação, ali vai começar o processo, mas não vai terminar ali. Porque começa o processo, mas ele é gradativo. Principalmente em relação à cura interior, é gradativo. Vão ter feridas que vão estar na nossa alma e que só vão ser curadas ao longo do tempo. Por isso é preciso você estar numa comunidade de fé, seja ela qual for. Não estou falando só a comunidade paroquial. Você precisa ter um lugar onde você vai ser olhado, onde as pessoas vão te amar, onde as pessoas às vezes vão até provocar você, de certa forma, não intencionalmente, porque ali você vai ver no seu termômetro se você de fato está sendo curado ou não. Qual que é o grande problema de hoje? As pessoas não têm vínculo, acham que vai num encontro, vai ser curada instantaneamente, e não são. Aí depois elas vão falar, lá, não acontece. Não é que não acontece, é que você não está vivendo o processo. Porque cura interior é processo. Outro sintoma que a pessoa precisa de cura interior, ataques depressivos. A pessoa vive tendo ataque depressivo. Vive na depressão, querendo deitar em posição fetal, comer meia dúzia de barra de chocolate, assistir um Netflix. E tem gente que é pior, né? Que sabe que está depressivo, vai lá e coloca uma música mais depressiva. Uma vez morou uma menina na comunidade, fazer experiência de vida, e ela morou na comunidade e ela falava que tinha uma playlist para chorar. Aí elas falavam, não acredito que você tem isso. Ela tinha uma playlist, ela colocava, acredito que tinha Marília Mendonça, coisas do tipo assim. Ela colocava lá e chorava. Ataque depressivo, então a pessoa, ela, além de ter os ataques do nada, ela começa a aproveitar esses ataques e curtir aquela tristeza. Se você está num dia ruim e você escutar coisas depressivas, você vai ficar pior. Não estou falando que você pular de alegria que nem um cabrito, que aí é hipocrisia, né? Mas no dia que você não está bem, tenta ver coisas que vão te elevar a tua alma. Agora, se a pessoa tem ataques depressivos constantes, choros de desespero constantes, é necessidade de cura interior. Tem algo lá atrás que precisa ser resolvido. Tem algo lá atrás que precisa ser curado. E Jesus quer voltar conosco nessas situações, para a luz do Espírito Santo derramar amor sobre essas feridas e nos curar. Jesus quer voltar atrás conosco e mostrar para nós na raiz. Minha gente, olha para mim aqui. Sabe por que muita gente não consegue sair da situação que está? Porque a gente reza só nos sintomas. E para ser liberto de demônios, para ser liberto de coisas espirituais, para ser liberto de traumas emocionais, é preciso descobrir a raiz. Aí as técnicas da psicologia e tudo mais vão até ajudar, mas é preciso levar Jesus lá na raiz e agora falar, Jesus, essa é a raiz, então me cura. Não adianta ficar só no sintoma. Aliás, tem gente que não quer descobrir a cura, porque sabe que na hora que descobrir a raiz vai doer. Vou contar uma coisa para vocês. Que eu tenho alguém aqui, que é o Felipe, que está de prova. Uma moça, ela não era católica, ela era evangélica, protestante, de uma igreja. Na verdade ela nem era de uma igreja, ela era aquele tipo de pessoa que ficava pulando de igreja. Ela foi até numa região aí central do Brasil para descobrir cura, libertação, profecia. Ela ia em tudo com esses pastores. E ela chegou para nós com um relacionamento completamente conturbado, doente, um relacionamento que você via que não tinha que existir, porque ela nem tinha um relacionamento fixo com aquele rapaz, não era algo muito sério. E o que ela trazia para nós, mesmo sendo protestante, é que ela queria engravidar. Por que ela descobriu a gente? Porque eu fui pregar em São Paulo, e quando eu fui pregar em São Paulo, uma tia dela ouviu o meu testemunho, ouviu minha pregação e falou assim, tem um rapaz lá em Ribeirão que você pode procurar. E ela começou a procurar a gente por várias vezes, mesmo não sendo católica. Então começava a oração, era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a imagem assim desse tamanho, né, que é os que eu gosto, do lado, e ela ia. Falei, gente, mas tudo bem, e é a queixa dela que ela queria engravidar. E aí a gente foi rezar, e já aconteceu isso 2 vezes. Qual que era o sintoma? Gravidez. Ela não conseguia engravidar. Esse era o sintoma que ela trazia. Mas ia adiantar de ficar no sintoma? Não.
A falta da gravidez ou não engravidar era o sintoma, mas precisava chegar na causa. Deus deu a palavra. Não foi nem para mim, foi para o Felipe. Aborto. E Deus mostrou ela abortando uma criança, o feto caindo em pedaços e ela jogando o feto para dentro do ralo. Isso ela contou para nós, confirmou para nós. Existia uma dor que ninguém sabia. Ei. Existia uma dor. E existia uma dor que ninguém sabia. Uma dor na alma. O que aconteceu com aquela moça? O emocional afetou o físico. A ferida na alma afetou o físico, ela não engravidava. Lembra que eu falei que a cura é processo? Ela voltou? Não. Ficou sem engravidar. Porque não aceitou o processo. Criar algo mágico. Quando eu era mais novo, a gente ouvia falar muito da nova era. O pessoal da renovação falava muito da nova era. Mas o que a nova era faz muito, né? Para resumir. Faz as pessoas acreditarem em curas mágicas. Autoajuda. Hoje em dia ainda se lê muito autoajuda, porque vai prometer para você coisas fáceis. 7 passos para ser vitorioso. 10 passos para ser feliz. Isso tudo é conversa fiada, meu querido. Você está gastando seu dinheiro fora. Coach, cultura coach, essa teologia coach desgraçada, que faz você acreditar que tudo é fácil, que não vai ter cruz, que não vai ter dificuldade. Até existe uma cura interior coach, que é fácil, é só mexer uma chave. É só vai desbloquear e pronto. Não é assim que a coisa funciona. É preciso levar Jesus lá na dor. E esse processo vai ser doloroso por quê? Porque vai exigir de você verdade. Essa teologia coach é diabólica porque faz você pensar que você vai ser curado por você mesmo. Por que a teologia coach é tão diabólica? Desperte o poder, não só a teologia coach, mas o coach, né? Desperta o poder que há dentro de você. O poder que há dentro de você que pode te curar não é seu, não é você, é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. O poder que existe dentro de você que pode curar você é o amor do Pai e do Filho, que é Jesus, é o Espírito Santo que está dentro de você. Não é você por você mesmo. Solte o leão que está dentro de você, meu irmão. Tem gente que não tem nem leão, nem gato. Tem gente que tem só a carcaça do gato, não tem mais nada. O único leão que pode rugir na alma dessa pessoa é o leão da tribo de Judá. A gente fica nessa coisa fácil. Não, é só fazer um retiro. Eu fico pensando, e até retiro da igreja. Até retiro da igreja eu falo, com toda a autoridade do Senhor. Não é só fazer um retiro. Não, não é. Vai começar o processo. Mas vai continuar. É só ir naquele encontro daquele homem que vai me ensinar a desbloquear a chave. Ô gente, encontros que custam 10 mil, 11 mil reais, enquanto Jesus no sacrário está de graça te esperando. Por que se vende essas coisas? Porque são coisas fáceis. Nós queremos facilidades, mas existem processos que não vão adiantar a ser fácil. Ah, eu vendo resultado. Minha irmã, meu irmão, quando se fala de alma, nem sempre o resultado vai ser fácil. Por 2 motivos. Porque às vezes para ter resultado vai precisar de Jesus curar a alma daquela pessoa. E por outro motivo, é porque vai depender da pessoa também colaborar para o processo acontecer. Porque cura interior é processo. Irritabilidade sem razão. A pessoa fica irritada do nada, fica nervosa do nada. Durante o dia ela fica irritada, quebra prato. O que você tem? Não sei, eu estou com raiva. Raiva de quem? Não sei. Não respira perto de mim que você já me deixa irritado. Aquela pessoa que olha para o outro e fala, fulano está respirando, está me irritando. Mas por quê? Porque está respirando. Fica irritado do nada. Não estou falando que nós não ficamos irritados. Mas é aquela pessoa que esse padrão se repete, como muitas vezes. Pouca tolerância. Pessoa que não consegue viver em comunidade, pouca tolerância. Tem pouca tolerância com o erro do outro. Ah, errou. Nossa, eu não suporto o erro. Ah, errou, eu não aguento. E é sempre o erro do outro, né? E às vezes é com o erro de si próprio.
não aceita seu próprio erro. Pouca tolerância, não é tolerante com o erro do outro. A pessoa está vendo que a pessoa erra, tá bom, né? Tenha paciência com os que erram. Não, errou, não tem paciência, não tem tolerância, não aguento. Sentimento de ira para com Deus. Não aceito que Deus levou meu pai. Não aceito que Deus levou minha mãe. Não aceito, eu não aceito. Olha o que o diabo faz. Faz você ter ira em relação a Deus, porque dessa forma você coloca uma barreira na tua mente entre Deus e você, e a tua alma fica com uma barreira que impede aquele que pode com amor curar você. E aí você fica cativo. A gente na nossa mente sabe que Deus não erra, mas a gente não fica nutrindo palavras, briga com Deus por coisas que Deus não tem culpa, e fica nutrindo esse sentimento. É claro que esse sentimento pode vir, mas quando a gente fica nutrindo esse sentimento de raiva, tem uma ferida aí, e às vezes essa ferida está em relação ao seu pai. Satanás, ele aproveita das nossas relações familiares para causar ferida em relação às pessoas e projetar essas feridas às pessoas e aos nossos pais e a Deus. É aquela pessoa que não consegue ver Deus como pai porque existe uma ira em relação à figura paterna. Então, se eu tenho feridas na minha história, provavelmente eu tenho muita cura interior para ser trabalhada, principalmente familiar. Sentimento de ira com Deus te coloca numa situação de colocar barreira entre você e Deus, e o seu inconsciente, sua mente, sua alma fica ali blindada contra o amor de Deus. Embora ele deseje curar sua ferida, Deus, ele não anulará seu livre-arbítrio. E se você conservar ódio em seu coração contra Deus, pode bloquear seus esforços para curar suas feridas. Então, às vezes a pessoa tem um monte de ferida. Aí, primeira coisa, quer tratar só o sintoma. Quando fala, vamos procurar a raiz, a pessoa, some. Porque ela quer o quê? Um Shazam. A pessoa gosta de ir naquela mentirosa, que ela pega e lança as cartas. Ai, fulana falou que é inveja que tem de mim. As pessoas têm inveja de mim, você sabe como é que é, né? O que é mais fácil? Eu falar pra você que tem inveja de você? Ou falar pra você que tem cura aí, que precisa procurar raiz? Até pra mim é mais fácil falar que é inveja, gente. Eu resolvo o problema, em nome de Jesus sai toda inveja, já era. Agora vai falar que precisa procurar raiz, é mais difícil. A pessoa prefere ir lá, porque... eu vou falar mais. A pessoa fala assim, eu queria muito um conforto de alguém que morreu, eu vou procurar uma carta daquela pessoa. Porque se essa pessoa me der a carta dessa pessoa, vai me trazer conforto. Gente, a pessoa pode te mandar um Telegram, pode te mandar um Twitter, a pessoa pode mandar o que for. A falta vai continuar. E é sempre a mesma história. Eu estou muito bem, cuida do pai, cuida da mãe, é sempre a mesma história. O que isso vai te ajudar? Nada! É emocionalismo barato. Você vai chorar na hora, você vai faltar virar do avesso da hora. Na hora que você voltar para casa, olhar para a cama do caboclo e ver que ele não está mais lá, que ela não está mais lá, que morreu, vai doer de novo. É engano satânico. É engano. Satanás, ele veio para roubar, matar, destruir e nos enganar. Então, não procure esses caminhos fáceis. Outra pessoa que precisa de cura interior, ódio de si mesmo. É aquela pessoa que se odeia, que não consegue se amar. E pior que ela reflete esse ódio nos outros. Ela vai refletir esse ódio na vida das pessoas. Ela vai transferir esse ódio na vida dos outros. Porque ela não consegue gostar de si próprio. Gostar de si próprio é se conformar com quem você é. E gostar de você do jeito que você é. Do jeito que você é, não do jeito que você se tornou. Porque existe uma diferença em quem você é e em quem você se tornou. E aqui também pode dizer sobre a nossa autoimagem. Igual tem uma orelha menor que a outra, faz parte, fazer o quê? Meu joelho é valgo. Vocês sabem que é joelho valgo? Faz assim, um A. É o que eu tenho para hoje. E vou viver assim. E vida que segue. Agora, ter ódio de nós mesmos, e eu vou falar uma coisa para vocês. A pessoa que tem ódio de si mesmo, ela é muito complicada, porque tudo aquilo que diz respeito a ela, ela não valoriza.
Então, por exemplo, se ela é de uma comunidade e ela faz parte daquela comunidade, na hora que ela faz parte daquela comunidade, ela não vai gostar da comunidade, porque faz parte dela. A pessoa tem amigos maravilhosos, mas os amigos dela nunca são bons. Por quê? Porque são meus amigos, ou seja, faz parte de mim. É meu, eu não gosto de mim. Então eu não gosto de nada que tenha a respeito de mim. Entende? Ela não consegue amar nada. Ela ama até ela conquistar. Vamos supor que ela tem vontade de ser amigo de uma pessoa. Ela conquista aquela amizade. Quando ela conquista aquela amizade, ela fala, já não gosto muito. Por quê? Porque é meu. Já não tem mais graça. Eu me odeio. Faz parte da minha vida, então eu odeio. Ódio de si mesmo. Cura interior precisa. Tá terminando. Escapismo é quando a pessoa escapa por meio dos vícios. Então a pessoa vai procurar os mais diversos meios para conseguir escapar das dores que existem na sua alma. E aí, gente, tem também o comportamento irresponsável com si próprio. E aqui eu não tenho uma coisa para falar. O comportamento irresponsável é aquela pessoa que não mede as consequências do que faz. Tem uma dor aí. E aí eu vou contar a minha história rapidinho. Eu tive um problema de obesidade de chegar a 180 quilos. Como que eu dava a resposta a esses 180 quilos? Eu ia comendo doce, refrigerante, aí chegou diabetes. Não, mas aí chegou pré-diabetes. Eu falei, não, pré-diabetes ainda tem como consertar, vamos continuar. Aí chegou diabetes, chegou hipertensão e eu fui indo. O que é a resposta que eu dava? Não, eu não tenho tempo para cuidar de mim. O tempo que eu tenho para cuidar de mim, para me treinar, para me comer direito, eu uso evangelizando. Olha que lindo. Eu uso cuidando dos outros. Também é escape. É um comportamento que faz você não ser inteiro para ajudar o outro. Você vai ajudar o outro em pedaços. E aí quando eu comecei, uma vez eu vou falar, olha para você ver como Deus usa as pessoas para curar. Uma vez a irmã do Felipe, a Jéssica, falou assim, que tinha um rapaz na internet que falava assim, a primeira coisa, você precisa investir em você. Eu falei, nossa, mas será que eu preciso investir em mim? Eu falei, preciso. Eu investi em todo mundo, gente. Fazia de tudo para os outros. Mas eu precisava investir em mim, cuidar de mim. E foi aí que eu parei de ter esse comportamento irresponsável. Gente, o comportamento irresponsável, principalmente em relação à saúde física, eu estou falando da obesidade, tem a ver com o pecado de não matar. Porque quando você não cuida de você, você está se matando. Se você pensa que se matar é só você colocar uma corda no seu pescoço e pronto, acabou, não. Quando você não cuida do seu corpo, quando você não cuida da sua saúde, eu sei que eu preciso tomar o remédio X, mas eu não tomo. Por quê? Não sei, tem uma ferida aí. Tem uma dor aí na alma. Por quê? Remédio é para curar, para ajudar, para tratar. Não, eu não tomo. Por quê? Existe uma dor aí. Talvez a pessoa já não quer mais viver e ela está fazendo um suicídio lento e silencioso. Expectativa irracional dos outros. Você espera muito do outro. Você acha que o outro vai ser o salvador da tua pátria. Só Jesus pode te salvar. Depois, perfeccionismo. A pessoa às vezes acha que perfeccionismo é dom, que perfeccionismo é virtude, perfeccionismo é pecado e ferida não tratada. Perfeccionismo não significa querer as coisas bem feitas. Perfeccionismo é querer as coisas bem feitas ao meu modo, do meu jeito. Vou contar para vocês uma coisa. Semana passada a gente faz a pastoral de rua. Aí a Vera, que às vezes está aqui, ela falou com o jeito dela, falou, Tiago, por que a gente não pega a marmita, em vez de ficar segurando a marmita e esperando eles virem, entregando, por que a gente não vai entregando a gente para eles e eles vão andando? Ela fez, ficou perfeito. Nós fizemos, ficou perfeito. Foi entregando, eles foram andando. Parecia assim, sincronizado. O que o perfeccionismo faria? O perfeccionista faria? Não, o perfeccionista sempre fala assim, você dá a opção para ele, você fala assim, e se a gente fizesse assim? E às vezes é maravilhosa, melhor do que a dele. Ah, não, mas eu acho assim, ele vai ficar justificando por que ele quer assim. Por quê? Porque ele é perfeccionista. O que o perfeccionista pensa? Do meu jeito é sempre melhor. Eu não acho que o outro jeito vai ser um dia bom, vai ser um jeito bom. Não, o meu jeito vai ser melhor. Existe uma ferida ali. Às vezes o pai nunca te aprovou, seu pai nunca te aprovou, seu pai te comparava com seus irmãos, ou você se comparava com os outros porque você nunca foi amado. Então você fala, eu sou perfeccionista. Quando a pessoa fala que é perfeccionista, logo você fala, tem um problema aí.
Impulsividade. Aquela pessoa que é impulsiva e age tudo no impulso. E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. É claro que a pessoa é impulsiva, ela vai e faz, e na hora que ela faz, vai dar prejuízo. Depois a gente vê aqui, e para terminar, hostilidade a Deus, a si e aos outros. O que é um comportamento hostil? Frio. Tem pessoas que, para não se ferir mais, elas se tornam hostis. Elas se tornam frias. E como a gente vê o outro, é como a gente vê a Deus. O nosso relacionamento com Deus tem a ver com o relacionamento com os irmãos. Então, gente, diante de todas essas dores e de tudo isso que a gente falou, eis as necessidades, e o que te mostra que você tem necessidade de permitir com que Jesus, no poder de seu Santo Espírito, cure o seu interior, não somente nos sintomas, mas na raiz. Aí você vai dizer assim, que eu sei que tem gente já pensando assim, mas todo mundo tem alguma coisa dessas. Primeira coisa, quando isso se repete e vai trazendo dano a você, a gente vê que é doença. Mas todo mundo, a pessoa fala, mas todo mundo tem alguma coisa dessas. Exatamente. Se é uma coisa que se repete e traz dano a você, você precisa de ajuda. Por isso tem tanta gente doente, adoecendo os outros. Depois, se todo mundo tem alguma coisa dessas, ou todo mundo de certa forma se enquadra na maioria das coisas, significa que todo mundo precisa de cura interior. Eu lembro que eu participava de um lugar que as pessoas falavam assim, fulano precisa ser muito curado. Eu ficava pensando, mas quem não precisa, querido? É todo mundo, todos nós. O que eu faço? Agora eu sei que eu preciso de cura interior. O que eu vou fazer? Existe uma esperança. Jesus, que está vivo e vai curar você. Amém. Você foi crucificado com Cristo, mas também você ressuscitará com Cristo. Jesus deseja tocar as suas feridas e te tornar uma nova criatura, e hoje Ele quer começar um processo. Nessas 3 semanas nós vamos fazer um intensivão de cura interior, e alguns processos vão começar hoje, mas só vão terminar, nas 3 semanas vão se aprofundar, mas vão terminar depois de um tempo, porque é processo, mas é para melhorar.